Olá, senhores. Com muito prazer, queremos apresentar a vocês hoje a nova versão do famoso receptor GNSS Zenit 16 da Geomax. Com esse novo equipamento, teremos novas técnicas de posicionamento que permitirá trabalhar na técnica PPP-RTK. Como vocês sabem, a partir do dia 20 de novembro de 2023, os imóveis de até 25 hectares também entrarão na fase de obrigatoriedade a ser realizado o georreferenciamento, no SIGEF, Sistema de Gestão Fundiária do INCRA. Assim, a demanda de trabalhos aumentará ainda mais para nós agrimensores. Considerando isso, o INCRA autorizou a utilização da técnica PPP-RTK, a obtenção de coordenadas do vértice de interesse de forma absoluta a partir de transmissões das correções de relógio e das órbitas dos satélites para uma rede geodésica global. Dessa forma, a Hexagon, dona das marcas Geomax e Leica, fez um incremento no nosso atual equipamento receptor GNSS Zenit 16 que está aqui comigo. Nele, nós passamos a poder daqui em diante, através de uma atualização de firmware, rastrear a correção do serviço TerraStar, que também pertence ao grupo Hexagon, sendo parte do conglomerado de marcas e tecnologias que a Leica Geosystem e a Geomax Positioning têm detenção do poder dela. Fora a capacidade de rastrear a banda L, chamado de TerraStar C Pro, o nosso rádio interno teve um ótimo incremento, onde teremos um alcance do atual firmware de até 30% maior do que até então éramos capazes de medir, chegando agora facilmente a 5 km através da técnica RTK-UHF. A nossa capacidade de rastrear em locais oclusos foi melhorada em 20%, ou seja, mesmo dentro de mata fechada, agora nós podemos nos posicionar sem nenhum problema. Muito bem, nós tivemos um grande benefício da placa Novatel que está dentro desse equipamento. Ou seja, a matemática, a engenharia foi desenvolvida pela equipe da Hexagon e dessa forma agora temos uma nova possibilidade de trabalho. Desta forma, é muito importante falar sobre isso. O receptor GNSS Zenit 16 da Geomax já é um receptor GNSS profissional, é um receptor já feito para trabalhos cotidianos, usando a técnica RTK-UHF, a base enviando para o rover, usando a técnica RTK-GSM, também com o Stochominitrip, que é você conectar dele uma estação de referência ativa, a tradicional técnica pós-processada, onde você guarda os arquivos brutos, descarrega no software Xped Fusion da Geomax e realiza o pós-processamento, e agora também a técnica PPP-RTK, aonde, como já comentado, você poderá realizar todo o seu georreferenciamento sem ter que levar para campo dois equipamentos. Apenas o receptor GNSS Zenit 16 será suficiente para o seu trabalho, naturalmente que utilizando o tão consagrado e já famoso software Xped, que trabalha em ambiente Android, que tem diversos benefícios. Você tendo qualquer problema no seu atual smartphone de alta capacidade em campo, para trocar, apenas comprar um novo smartphone e transferir a licença super fácil e ágil, e o que é o mais importante para nós, com um baixo custo, sendo factível para todos os profissionais da área. Então, muito bem, qual é a grande vantagem? Você pode fazer o gel do INCRA com o PPP RTK 216 e, se necessário, usar uma base RTK antiga ou até mesmo um outro receptor GNSS N16 como base e usar o tradicional RTK-UHF com o mesmo equipamento. Você não tem que ter um outro aparelho para trabalhar com RTK-UHF, RTK-GSM ou até mesmo no pós-processado. Então, vamos falar um pouquinho do TerraStar. O TerraStar é um sinal de correção global, já consagrado pelo mundo. Ele e o nosso concorrente, RTX, são os únicos que mundialmente são utilizados para fins de trabalho de precisão. Dentro das várias opções que nós temos dentro dos sinais de correção da TerraStar, o com maior precisão e que garante posicionamento preciso de 2 centímetros é o TerraStar C Pro, onde vocês vão daqui em diante, nós iremos chamá-lo de C Pro, tá ok? Então a combinação perfeita vai ser o Zenit 16 V2 da Geomax com o sinal de correção C Pro da TerraStar. Ambas empresas do grupo Hexagon, sendo assim,
é uma garantia de fábrica da total intercompatibilidade entre os dados transmitidos pelo satélite TechStar e recebido pelo receptor GNSS ZNIT16. O sinal de correção TerraStar CPRO ele vai garantir ao usuário de 2 a 3 centímetros em campo. 2 a 5 centímetros, isso dependerá se você realizou já a convergência ou não do seu posicionamento absoluto. E, eventualmente, em situações que você passe por algum sinal, um ambiente fechado, o sistema precisará fazer uma nova convergência para chegar novamente a 2 a 3 centímetros de trabalho corriqueiro em campo, tá ok? Atendendo em 100% a nova norma do INCRA, conforme já é utilizado até por outros equipamentos com a mesma particularidade deste, porém os outros equipamentos desse caso não detêm a capacidade de também trabalhar na técnica RTK-HF, RTK-GSIM, pós-processado. O único produto concorrente a esse só funciona na técnica PPP-RTK, ok? Bem importante todos estarem bem ambientados com isso. Naturalmente, o receptor GNSS N16 rastreia as 4 constelações, GPS, GLONASS, Galileu e Beidou, assim como o sinal TerraStar CPRO da Hexagon também transmite as 4 constelações, tendo uma integridade perfeita entre todo o sistema de envio e recebimento. Muito bem, o que é importante aqui ressaltar, visto que eu já comentei aos senhores? Na Geomax, você tem o software Xped. O software Xped, ele vai ser capaz de, em campo, automaticamente, sem o usuário perceber, escolher o melhor método de posicionamento. Então, por exemplo, você pode ter configurado o CPRO como base do seu trabalho. Como vocês podem ver embaixo, nós deixamos na última linha, está sempre a opção PPP Fix. Ou seja, ele está te mostrando que ele está em campo naquele momento, com a precisão de 3 centímetros, utilizando o sinal CPRO, rastreado no receptor GNSS 116 e te fornecendo uma precisão de 3 centímetros em campo, em tempo real, no método absoluto. Porém, com o receptor GNSS 116, você também poderá deixar pré-configurado a técnica RTK-HF com rádio. No primeiro exemplo à esquerda, você está trabalhando com rádio e o receptor GNSS também está recebendo a correção por rádio. Naturalmente, que no uso da técnica RTK-HF, você vai ter que utilizar a antena RTK-HF que é entregue junto com o receptor ZNIT16. Se em campo o ZNIT16 está recebendo a correção de rádio, ele vai preferir utilizar o posicionamento oriundo da técnica RTK-HF, que está melhor nesse momento que o PPP de 1 centímetro. Muito bem. Como você pode ver no exemplo do meio, se nós, por motivos de campo, estamos com uma solução float, ou seja, o receptor base está muito longe do receptor hover, por exemplo, ele automaticamente muda para o PPP Fix e já usa o TerraStar trabalhando dessa maneira, o que é excelente para o usuário que não terá dificuldade em campo de escolher entre uma ou outra solução. Ele vai adotar sempre a solução com maior precisão em campo. Da mesma forma, no último exemplo à direita, você pode ver que assim que a posição fixa chegou já em 2,5 centímetros, ele deixa de usar o PPP Fix e volta para o RTK Fix automaticamente, sem nenhuma intervenção do usuário em campo. Isso é super importante. Até então, esse tipo de técnica de solução híbrida de posicionamento só estava disponível em equipamentos de altíssimo custo. Pela primeira vez, você tem um receptor GNSS profissional, que trabalha nas 4 técnicas e também com a opção de escolher o melhor método de posicionamento em campo. Muito bem. Resumindo, quais são as vantagens de você usar o receptor GNSS Geomax ZNIT16 V2 com sinal de correção CPRO? Você não precisa mais de uma base em campo para fazer o georreferenciamento. Pela primeira vez no Brasil, você tem a possibilidade de ter apenas um equipamento, um coletor de dados, o sinal de correção TerraStar habilitado, e você vai para campo sozinho e realiza o seu georreferenciamento. Isso, nós que estamos há muitos anos fazendo isso, é um paradigma que está tornando possível para os agrimensores terem maior praticidade, rapidez, agilidade nos trabalhos de campo. Naturalmente que, uma longa jornada, é necessário que você em campo tenha 2 baterias, para você poder aguentar em média 12 horas de trabalho de campo, e no receptor GNSS Zenit apenas para trocá-las, basta tirar uma e colocar a outra e continuar trabalhando normalmente. Assim você pode medir áreas super grandes,
no meio do mato, sem nenhuma necessidade de GSM, sem nenhuma necessidade de ter uma base enviando rádio, somente com este equipamento você pode ir para campo e trabalhar, fazer todo o seu georreferenciamento. O que é o grande benefício aqui ainda, é que você pode, se quiser, ter o seu segundo equipamento e trabalhar em obras com RTK-HF, trabalhar em área urbana usando técnica RTK-GSM e também você já tem o pós-processado habilitado. Se você tiver que eventualmente fazer realmente um pós-processado de 5, 10 minutos, o receptor já está habilitado e pronto para ser utilizado. Uma outra característica do CPRO que nós não comentamos anteriormente é que você tem a capacidade de receber a correção do satélite geoestacionário que transmite a banda L ou em campo, você pode deixar pré-configurado de background um IP aonde a TerraStar transmite a correção que vem do satélite por um IP. Quando se usa essa solução? Normalmente em áreas urbanas. Quando está numa cidade, por exemplo, vamos supor que isso aqui fosse um prédio. O seu receptor está aqui embaixo. O prédio mesmo vai interromper a conexão do sinal geoestacionário. E como os satélites geoestacionários não são em grande número, assim como as demais constelações de GNSS, você vai perder a visualização daquele satélite e não vai conseguir posicionar. Em área urbana, para você não parar de posicionar, você pode simplesmente conectar um IP da TerraStar, que ele também enviará essa correção para você com o background do próprio TerraStar. Então você pode receber o sinal do TerraStar do satélite e de um IP definido. Tá ok? Naturalmente, com o do IP, será necessário que você tenha uma conexão de GSM em campo para você poder conectar com esse IP em específico. Muito bem. Outra grande vantagem para você que vai fazer, isso aqui é fantástico, né? O usuário vai poder fazer georreferenciamento com apenas um receptor de GNSS em campo usando o PPP-RTK 216. Ainda assim, por se tratar de um equipamento profissional, você poderá usar a técnica PPP-RTK e durante o levantamento de campo, ainda assim, gravar os arquivos brutos durante a realização do PPP-RTK. Para você ter a capacidade, numa eventual conferência que o INCRA venha fazer, ter os seus dados Hynix nativos preservados para um eventual pós-processamento. Ou seja, nós agrimensores temos que ter a segurança que você pode trabalhar com tranquilidade, que seus arquivos estarão preservados. Numa eventual fiscalização do seu levantamento, você tem um arquivo bruto para fazer uma eventual conferência. Isso é de suma importância. Por mais que a técnica nova permite o PPP-RTK, por que não se precaver e também ter o pós-processado? Tendo o pós-processado, você poderá novamente ter os seus vetores, ter um trabalho mais profissional sendo entregue, em paralelo ao trabalho do PPP-RTK, que já é suficiente para o INCRA atualmente. Tá ok? Muito bem. A Mandaline é a distribuidora oficial da Geomax no Brasil desde 2016. Então, para poder viabilizar este projeto, nós temos dois planos para apresentar aos senhores. O primeiro é o tradicional, a compra do equipamento. Esse equipamento, o 216, já é vendido pela Mandaline há mais de 5 anos. Na versão V2 dele agora, nós temos duas possibilidades. Você pode comprar o equipamento, essa solução completa que os senhores estão vendo, as duas baterias, o receptor GNSS já todo habilitado nas 4 técnicas, o rádio HF já operacional em funcionamento, o software de coleta XPAD, que todo mundo já trabalha, custa R$ 41.600, solução inteira. O sinal de correção CPRO da TerraStar custa R$ 9.800 por ano. Aí a nossa equipe comercial falou, vamos criar um plano SaaS, que o usuário possa usar por períodos definidos. Então a gente sai aqui da seguinte maneira, você pode comprar pelos valores que eu estou aqui apresentando, conforme estou apresentando, naturalmente que o TerraStar será necessário todo ano ser renovado e a Mandaline poderá lhe vender isso. E temos agora, preste atenção, o plano SaaS do receptor GNSS 216 V2 com o serviço CPRO. Nós iremos entregar ao mercado a opção de pagar R$ 23.900 por um ano, aonde será entregue todo esse conjunto já com o sinal de correção CPRO habilitado. Então você já poderá fazer o gel do INCRA, você já poderá, se tiver a base RTK de outra marca, usá-lo em RTK HF,
você já poderá conectar uma estação de trip e usá-lo a RTK GSM e poderá usá-lo no pós-processado. Está tudo habilitado. Qual foi a ideia? Você vai pagar por R$ 23.900 um contrato de reserva de domínio que você poderá usar à vontade por esse período. No final do primeiro ano, você tem duas opções. Ou você nos paga R$ 27.500 e adquire em definitivo o conjunto que lhe for entregue. Se necessário, nesse caso, você terá que comprar uma nova licença de CPRO. Ou a outra opção, você renova o plano SaaS. Você paga novamente R$ 23.900, continuará a usar o equipamento por mais um ano e aguarda a lineidade de entregar novamente o CPRO funcionando por mais um ano. Por fim, o nosso projeto vai se encerrar, na verdade, no terceiro ano. No terceiro ano, você terá a opção, número 1, ou de pagar R$ 13.400 e já adquirir novamente o Zenit 16, ou renovar por mais um ano. Caso você renove por mais um ano, automaticamente o receptor de GNSS passa a ser seu. É totalmente seu. Assim você quitar os R$ 23.900 no terceiro ano de ativação do plano SaaS, o Zenit 16 por completo é seu e daí em diante será necessário apenas a renovação do sinal CPRO da TerraStar. Desta forma, você poderá trabalhar em PPP RTK, RTK HF, RTK GSM e pós-processado por 3 anos em valores adaptados ao mercado, que você conseguirá trabalhar sem nenhum problema e no final o aparelho passa a ser inteiramente dos senhores ao encerrar o terceiro contrato de reserva de domínio. Para esse projeto do plano SaaS, temos apenas algumas condicionantes. Nós aceitaremos a extensão dele desde que a renovação do ano 1 para o 2 seja antes do seu vencimento e do ano 3 para o 2 também antes do seu vencimento. Nesse caso, não serão aceitos equipamentos como permuta de pagamento e os valores e condições válidos apenas para aquisição de equipamentos novos. Os aparelhos usados não entrarão nesse tipo de projeto. Muito bem, agradeço a atenção de vocês. Estamos aqui muito felizes em trazer mais uma solução da Hexagon. Quando eu falo solução, é o quê? É um receptor de GNSS, é um software de coleta. Se você precisar, temos o software de pós-processamento e o sinal de correção TerraStar CPRO, que está vindo lá do céu para lhe atender aqui no Brasil. Um grande abraço.